avançar então para o segundo tema. Esta semana, as forças, portanto, os insurretos que estão a protagonizar ataques em Cabo Delgado, protagonizaram então dois atos de grande relevo, que foi a tomada de duas sedes distritais muito importantes em Cabo Delgado, nomeadamente Mocimboa da Praia primeiro e Kisanga, e fizeram-se fotografar, portanto, em frente às sedes do governo ao nível desses dois distritos. Este ataque ele evidencia uma mudança de paradigma, não sei se no geral, mas pelo menos particularmente nestes dois ataques. Os alvos não eram os civis, portanto, eram mais infraestruturas, tudo políticas e económicas como principais alvos. E vimos civis, portanto, que foram deixados, não houve aquela decapitação que assistimos nos outros momentos e tudo. Romualdo, vou começar por assim desta vez. O que é que significam esses dois ataques que aconteceram em Cabo Delgado? Bom, eu penso que uma das coisas que de lá para cá é que nós não temos muita informação sobre, de fato, o que é que aconteceu, por causa de perceber que num sítio como Mocimboa da Praia, em que há troca de tiros, eu tenho ainda o trama do massacre do Muini, que passou por uma situação igual, portanto, na recuperação, houve de fato morte de muita gente, mas aqui não se fala muito desta questão, se houve morte, não houve morte, quantas pessoas. Portanto, penso que não podemos afirmar categoricamente que não houve morte de pessoas, porque não temos informação. Portanto, eu penso que também há esta mudança de paradigma em que a informação já é muito filtrada e é muito difícil de ter. Mas, para todos os efeitos, há uma coisa que ficou clara, é que os insurgentes, de fato, estão a intensificar os seus ataques. E eu acredito até que estes ataques espetaculares podem ter um efeito contrário, no sentido que tanto o nosso governo, tanto a comunidade internacional já está mais atenta, mais clara de que Moçambique, de fato, está a ser alvo de ataque com cariz extremista, não é? E, por causa disso, se calhar também o nosso governo já tem uma abertura maior para poder, por exemplo, pedir apoio no quadro da SEDEC ou no quadro de outros países que são especializados em lidar com estes casos de extremismo, porque é preciso percebermos que, pelo menos, os vídeos que foram difundidos dão a entender que está ligado ao extremismo e ao terrorismo internacional. E isso não é só o problema de Moçambique, é um problema internacional. Isso significa que há maior abertura da parte dos países para poder nos dar a mão. E parece também que esses ataques nos ajudaram a perceber que sozinhos teremos muita dificuldade de lidar com este assunto. Portanto, eu penso que isto pode até ter tido esta vantagem de abrir-nos os olhos por uma situação que se calhar não estávamos a dar a dimensão que realmente representa. Se calhar os próprios países não estavam muito claros sobre aquilo que está a nos acontecer, mas a partir de agora, repare, primeiro foram chacinas das populações, depois houve aquele ataque que parece que foi a chacina das Forças Armadas. Agora estes que já são as infraestruturas, significa que nós estamos a ser atacados por todos os lados e com grande envergadura. Então significa que isto pode chamar a atenção à própria comunidade internacional, mas também a nível interno. Penso que a partir daqui o governo já tem força suficiente para, de fato, abrir-se em termos de procurar os apoios internacionais e até, se calhar, meter no terreno outro tipo de força militar, porque até agora, de ver que quem aparece é o comandante-geral da polícia. Portanto, significa que o Exército ainda não está a tomar este assunto como um assunto de guerra, mas isso já significa que há uma grande possibilidade de partir. Então, Bueno, queria ouvir o seu comentário sobre isto. Isso, em particular sobre este assunto. Isto é um caso de polícia ou é um caso já de Forças Armadas? Bom, me parece que se olharmos para aquilo que são as atribuições da nossa polícia, em que é garantir a ordem e segurança pública, evidentemente, sempre que houver atos atentatórios àquilo que é a legalidade, essa é a função da polícia. Mas me parece que este momento já começa a notar-se
que é preciso levarmos, naturalmente, passamos para outro nível de segurança, em que vai ser necessário envolver o Exército, porque nota-se que, enquanto no início, aparentemente, eram os criminosos de delito comum, procediam a assaltos e a mortes, também cometiam homicídios, agora me parece ser uma coisa séria. É um verdadeiro exército. Exato, principalmente quando eles tomam de assalto distritos e ficam lá algumas horas. Isso, de facto, é uma afronta grave àquilo que é a soberania do Estado, e que é importante, até o Exército, como um dos órgãos garante da própria soberania do Estado, atualmente pensar-se seriamente da necessidade de começar a entrar em ação. Mas também é preciso olharmos para aquilo que efetivamente aconteceu e tentarmos ver os diversos sinais que eventualmente isso nos pode transmitir. É que foi tornado público, algumas semanas atrás, os indivíduos que faziam a logística deste grupo foram detidos, e que significa que pode, naturalmente, isso depois ter dado sequência a estes ataques. Porquê? Porque se eventualmente esses indivíduos foram detidos e garantiam a logística deste grupo, eles podem ter ficado desprovidos da logística necessária para se manterem em atividade. E a única forma de o conseguirem fazer, naturalmente, era ir à busca, naturalmente, dessa logística. E vai notar o seguinte, é quando eles atacaram, quer Mocimbo da Praia, quer Kisanga, o alvo privilegiado deles foram dois, os bancos e os quartéis. O que significa aquilo que eventualmente tinha-se cortado com a detenção daqueles cidadãos que garantiam essa logística, eles conseguiram, pelos meios próprios, garantir. Tiveram acesso a dinheiro vivo, o que significa que podem usar aquele dinheiro para adquirir o que quiserem. E, por outro lado, também tem armamento e munições suficientes para ficar eventualmente uma boa temporada sem necessidade de reabastecimento. Agora, isto acho que é importante, pois, que a nossa inteligência tenha isto em consideração, mas, acima de tudo, é preciso começar a verificar que, enquanto, contrariamente, e no início dizia-se que eram pessoas estrangeiros de alguns países que vieram para Moçambique, começa a notar que também há envolvimento cada vez maior de nossos concidadãos. O que significa que começam a verificar que, afinal de contas, há alguma vantagem, há benefício material direto que as pessoas podem obter se eventualmente fazerem parte destes grupos. E isto também vai trazer um outro perigo maior. O número de aderentes a este grupo pode aumentar, tende a aumentar. Porque se as pessoas têm eventualmente uma ideia de que é fácil eventualmente terem dinheiro e é fácil, naturalmente, a arma, em certa medida, dá poder a quem não tem, e se é possível exercer este poder pela força da arma, naturalmente eles vão ganhando mais simpatizantes e daqui a um tempo pode ser mais difícil ainda conseguir eliminar isso. Pedro Lambrete, que sinais é que acha que emitiram esses dois ataques a estas duas sedes distritais? Este cenário é bastante triste, porque claramente está-se a demonstrar a fragilidade das nossas forças em conter estes insurgentes. E nós falávamos sobre isto ainda no ano passado, quando discutíamos sobre este assunto. E dizíamos aqui no programa que, pela forma como o assunto está a ser abordado, só vai piorar. E chegará-se a um momento, inclusive eu me lembro de ter dado o exemplo de uma situação que acontece em Goma, no norte do Kivu, no Congo, em que os malfeitores já são os bem vistos pela população. E neste caso de Mocimbo da Praia foi o que se viu. Portanto, as pessoas que deveriam ser elas vistas como os criminosos são vistos pela população como os bons rapazes. E os soldados, portanto, as forças são vistas como os problemáticos. Portanto, quando se chega a uma situação dessas, nós estamos aqui com um problema de soberania muito grande. Aquela despedida em euforia que aparece num dos vídeos, vemos a população a despedir-se efusivamente dos insurretos. Que mensagem é que acha que transmitiu aquilo? Não, claramente está a mostrar, embora aquilo não seja consciente, mas eu acredito que é uma forma de autoproteção daquela população. Não é que efetivamente eles acreditam que o poder são os insurgentes e não a polícia, mas diante daquela situação, a forma como eles acham que podem se proteger é ficar do lado dos insurgentes, porque não acreditam que as forças governamentais estão a lhes garantir a segurança que eles precisam. Porque quando eles conseguem entrar num distrito e fazem o que querem, até içam a bandeira,
quer dizer que eles é que são o poder naquele momento. E o poder instituído não se faz presente lá. E a população está ali. Como é que eles podem garantir a sua segurança? É ou fingir que estão do lado dos insurgentes e assim não sofrem muita coisa por parte destes. Agora, continuamos a dizer que a abordagem sobre este assunto não está a produzir os efeitos. E nós temos experiência de outros países que passaram por isto e estão a passar por isto. E não faz sentido nenhum nós não aprendermos as lições desses. Não quero eu acreditar que haja um serviço de inteligência que trabalha de forma aturada, que não consiga interceptar planos. Quer dizer, a ousadia com que eles fazem os ataques. Um dia atacam Mocimboa da Praia e quando o ministro da Defesa e do Interior vão para Cabo Delgado, eles depois saem, não são escoraçados, saem voluntariamente e vão atacar um outro distrito. Quer dizer, para o cidadão que vive naquelas regiões, ele certamente sente que não está protegido. Sente que os únicos que lhe podem proteger são aqueles que o governo diz que são malfeitores. Mas são esses os únicos que eles acham que podem lhes proteger. E continuamos a insistir. A guerra de hoje, os conflitos de hoje, não são resolvidos só na base da força. São resolvidos também na base da inteligência. Antecipar as ações, saber o que vai acontecer antes das coisas acontecerem e tomar as medidas que devem ser tomadas. Obviamente, o Ministério do Interior, o Ministério da Defesa, tem lá especialistas que sabem melhor sobre guerra, sobre conflitos armados do que eu. Mas eu, como cidadão que assiste às coisas de longe, por aquilo que me é dado a perceber, sinto que não está a ser feito um trabalho de inteligência. Porque, ao mínimo, poderia ter-se percebido que, olha, haverá planos de assaltar bancos, porque essas pessoas já não têm dinheiro. Haverá planos para assaltarem os paiós ou os comandos para roubar armas, porque essas pessoas não têm arma. Então temos que reforçar a segurança nesses sítios onde estão as armas, nesses sítios onde está o dinheiro. Mas nós continuamos a levar as coisas de ânimo leve, assumindo que a nossa experiência, o nosso conhecimento é suficiente. Voltando para a questão, por exemplo, do coronavírus, eu perguntaria: alguém do nosso Serviço de Informação e Segurança do Estado, porque de facto essa questão do coronavírus chega até a ser uma questão de segurança do Estado, soube, por exemplo, que a África do Sul ia fechar a fronteira. E o que é que se fez? Sabia-se quanta gente viria em massa da África do Sul para Moçambique? Que preparativos foram feitos para responder a esta avalanche de pessoas? Não tivemos esta informação, não tivemos essa inteligência e o resultado foi aquilo que se viu. Quando as pessoas começaram a atravessar a fronteira, não tínhamos capacidade para parar todas aquelas pessoas, testar ou mandar lavar as mãos, sei lá o que for. Deixa eu voltar aqui ao Silveira Anguá. Esta questão que de vermos a população a saudar efusivamente estes insurretos, quase dando uma ideia de uma glorificação de bandidos, quer dizer, porque é aquilo que eles são, pessoas que destroem infraestruturas económicas e políticas, não podem ter outra designação senão esta. O que é que significa isto? E nós temos experiência de ver coisas começarem assim desta maneira. Do ponto de vista da capacidade das nossas forças de defesa e segurança e a forma como os ataques foram feitos, de um dia para o outro, atacarem duas séries distritais com um grau de importância que tem Mocimboa da Praia e Sangue, e depois destruírem aeroportos, enfim, significa que tiveram muito tempo portanto, de estadia lá em cada um dos lugares, pelo menos para destruir tudo aquilo que nós fomos vendo. Isto traz outras interpretações. Nós temos visto o Presidente, ultimamente, quase sempre em Cabo Delgado, o que significa que o Presidente está a assumir o controle, ele próprio, pessoalmente, mas não é tempo de grandes reformas dentro das Forças de Defesa e Segurança. Já que falamos do estado de emergência, o estado de emergência não é aplicável a Cabo Delgado, que está em uma situação de guerra. A Constituição estabelece que pode haver uma aplicação parcial do estado de emergência. Não é já tempo de acioná-lo? Não, primeiro eu dizer que não podemos pensar que a população estava satisfeita. Não é? Temos que pensar que se calhar aquela também é a estratégia de sobrevivência que as pessoas encontraram. De fato, se chegam
mesmo numa casa, se chega um bandido que é superior a si, você vai obedecer, se dizer para rir, você terá que rir, porque sabe que é a única forma de poder salvar aquilo que ainda pode salvar. Existe este lado. Mas também é preciso também lembrar que esta insurgência, pelo menos o primeiro ataque foi em Mocimboa da Praia. O que significa que é uma zona em que também a própria insurgência já tem feito um trabalho de inteligência, de mobilização, se calhar muito maior do que em outras zonas, porque precisa saber que aquilo começou exatamente, a primeira ataque que nós assistimos foi exatamente em Mocimboa da Praia, então também tem esse lado que é preciso ter em conta. Mas para todos os efeitos, eu acredito que este já não é momento de fazermos muitas análises. Este é o momento de encontrarmos soluções. O que os dirigentes querem é exatamente nos pôr uns contra os outros, a pensar que é o exército que é fraco, que é a inteligência que não funciona. E se eles conseguirem nos pôr uns contra os outros, mais facilmente eles poderão ganhar. Portanto, parece que tínhamos que pensar o seguinte: quando o Congo, há pouco tempo, esteve mal, o órgão de defesa da SADC entrou em ação. Porque nós participamos num órgão de defesa, não, em que já participamos, lembramos que o Congo, de Kabila, safou-se porque houve aquele acordo entre a Angola, o Zimbábue, que se juntaram ao Congo e conseguiram, de fato, impedir a queda de Kabila naquela altura. Portanto, se nós pertencemos a esses órgãos de defesa, trabalhamos, contribuímos durante muito tempo, é agora, quando o assunto ainda não é muito, não está muito espalhado, que devemos intervir. A mesma coisa que eu dizia no primeiro caso do coronavírus, tem que se antecipar. É agora que o assunto ainda pode ser debelado, que ainda pode ser isolado, que tem que se agir. Porque se ficarmos à espera, eles estão a trabalhar todos os dias. Quando despertarmos, é preciso lembrar que Moçambique é um país muito grande, com muitos problemas religiosos, tribais, econômicos, em que, portanto, existe um terreno muito forte para esse tipo de situações. Parece-me que quanto mais cedo o nosso governo perceber que, bom, vamos meter o exército em ação, porque até agora parece que diz que é só a polícia. Vamos, se calhar, acionar o órgão de defesa da SADC. E até pensar na experiência de outros países. É preciso lembrar que o Uganda, há pouco tempo, com a insurgência de Barão de Banana, tiveram que recorrer aos Estados Unidos. Portanto, é preciso, enquanto é cedo, ativarmos essas alianças. Todas as guerras da história funcionaram na base de aliança. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. A forma de ser derrotado é pensar que vai agir sozinho. Se nós pensarmos na Guerra da Independência, é que aconteceu num quadro em que, de fato, os movimentos de libertação se juntaram ao Pacto de Varsóvia. Portanto, se nós não pensarmos desta maneira, pensarmos que a guerra é um momento de demonstração de força, não é isso que está em causa. O que está em causa é salvar a soberania. Para que isso aconteça, temos que pôr a mão a todos os recursos que estão ao nosso dispor. Então, bueno, a pergunta que eu faço é essa. Há precisamente cerca de 2 anos, quando isto começou, 2 anos já há alguns meses, isto foi em outubro de 2017, ficou sempre a sensação de que era uma questão de dias. Exato. A ideia que as nossas, sobretudo a nível de comandante-geral, era de chegámos até a pedir que eles se entregassem. Se não é a altura de promover reformas na liderança das Forças de Defesa e Segurança? Bom, eu não sei se é na liderança, provavelmente seja mesmo a própria política de defesa e segurança que deve ser repensada, em que tenha de estabelecer metas concretas e objetivos também, quer de curto, médio e longo prazo. Porque se nós formos a verificar, é que há decisões que são tomadas que depois repercutem-se anos mais tarde. E terá sido esta uma delas. Houve um grande desinvestimento nas forças de defesa e segurança, em que a prioridade na altura era a comida, era eliminar a fome, combater a fome, e isso naturalmente estava fora de hipóteses sequer pensar-se na possibilidade de investir-se nas forças de defesa e segurança. Isto naturalmente sem contarmos que com a descoberta de recursos naturais, e isso há muitos dados até na história que reportam que efetivamente países aparentemente calmos, em paz, quando começou o processo de exploração de recursos naturais, então começou também um índice de violência e que levou, em certa medida, a alguma desestabilização.
Então, em face desses dados todos, já devia-se ter pensado há 10 anos atrás, provavelmente, começar-se de facto, paulatinamente, a investir grandemente nas forças de defesa e segurança, quer na formação, quer na especialização, quer no apetrecimento mesmo material. Quer dizer, hoje estamos em plena era tecnológica, quer dizer, não faz sentido que se faça um ataque num distrito e não haja reforços, não haja capacidade sequer de transportar reforços. Exato, isto é grave. E isto é grave, quer dizer, então eu acho que temos que começar a pensar seriamente na defesa e segurança que nós merecemos no nosso país, mas tendo sempre atenção que Moçambique será sempre alvo de ataques e para isso nós temos de nos preparar. Isto até faz-me recordar um velho ditado do Paulo Valéry, que é um filósofo, historiador e poeta francês. Dizia o seguinte: se o Estado é forte, subjuga-nos. Se o Estado é fraco, perecemos. E nós não podemos permitir que o Estado seja enfraquecido. Não podemos permitir. Eu perguntava se não era tempo de se declarar o estado de emergência em Cabo Delgado, quando a soberania está em causa, é uma das condições que a Constituição impõe que se possa declarar o estado de emergência. Se aqui não fazia sentido isso. Claro, e principalmente a permitir até que as forças de defesa e segurança possam atuar com maior liberdade de movimentos, sem muitas limitações até legais ou outras imposições. De facto, justificava-se que aquela zona se pudesse decretar, se for até o caso para isso, estado de sítio. Muito bem, vamos avançar então para o último ponto que elegemos. Esta semana conhecemos as sentenças, 2 casos estavam em julgamento, um da LM, caso LM Executivo, e o outro do INSS. No primeiro caso do LM Executivo, os 3 arguidos foram condenados a apenas 12 anos, no caso da senhora, e a Sheila temporário, e 14 anos no caso dos 2, o antigo presidente do Conselho de Administração da Comissão Executiva, exatamente, da LM, e o administrador financeiro. 12 a 14, foram condenados a 14 anos. No caso do INSS, o PCA foi absolvido e o diretor-geral, o antigo diretor-geral, foi condenado a 8 anos. Vou começar pelo Bueno, que é jurista. O que é que lhe pareceram essas sentenças? Bom, por aquilo... Traduzem a prova produzida nos julgamentos ou não? Bom, por aquilo que foi possível, tomamos conhecimento através da comunicação social, em que nos 2 casos eram acusados do crime de peculato. Não me parece que efetivamente a sentença reflita aquilo que, pelo menos, eu consegui tomar conhecimento, sem prejuízo de não ter tido acesso ao processo, porque nunca fui advogado constituído em nenhum deles. Porque, por exemplo, no caso da LM, por aquilo que deu-se a entender, houve um contrato entre a LM e aquela entidade, podemos discutir eventualmente os valores envolvidos, mas houve um contrato, um serviço a ser prestado, e esse serviço foi prestado, e pelo serviço prestado devia-se pagar uma determinada quantia, e foi aquela quantia. Repito, a questão aqui podia ser o volume de dinheiro pago, mas que ele eventualmente tenha-se aproveitado, não houve dados nenhuns que nos levassem a crer que os pagamentos depois tinham por objetivo, pela porta de cavalo ou por outros meios, os ordenantes fossem lá levar eventualmente a sua parte. Pelo menos isso não se chegou, não se trouxe isso aqui à tona. Agora, relativamente ao caso do INSS, é que, por exemplo, a decisão, por aquilo que deu-se a entender, o diretor-geral cumpria instruções ou as deliberações do Conselho de Administração. E o Conselho de Administração que aprovou aquela deliberação, autorizando o INSS eventualmente a entrar naquela parceria com CRSC, Aviation, exato. Todos eles foram absolvidos, as pessoas que tomaram a decisão foram absolvidos e a pessoa que executou a decisão depois foi responsabilizada. E depois, o mais grave é que aquelas avionetas foram apreendidas, ainda em sede de instrução preparatória, foram apreendidas. Entretanto, o diretor-geral é condenado a pagar o mesmo valor que o INSS despendeu para pagar aquelas avionetas. É claro que há toda a necessidade, no sentido, se o Estado, que neste caso o Ministério Público, entender que o Estado ficou lesado, há toda uma necessidade de recuperar os ativos do Estado, que eventualmente dos quais tenha sido defraudado. Mas neste caso, estando ali as avionetas apreendidas, não faz sentido depois condenar alguém para pagar se já tem ali o bem.
quer dizer, sua posse. Então, eu acho que aqui algumas coisas que não podem não ter corrido muito bem, e até posso, por um lado, perceber esta pressão popular que é exercida sobre o sistema da justiça, no sentido de tomar decisões sobre aqueles que dilapidam e defraudam o Estado. É um fato que isso tem que ser feito, mas não pode ser isso a todo o custo. Quer dizer, é preciso, naturalmente, que as pessoas responsáveis sejam responsabilizadas pelos seus atos. Eduardo Amoreto, a sua leitura destas sentenças? Bom, eu acredito que a nossa justiça ainda tem muito para fazer, de modo a que possa convencer as pessoas. Porque a partir do momento em que você tem uma sentença em que as próprias pessoas condenadas, é lógico que ninguém gosta de ser condenado, mas é possível alguém sair com o sentimento de que, bom, de facto foi provado que eu sou culpado. Mas quando é condenado, sem ter esta convicção de que, de facto, o que se apresentou em sede de julgamento justifica esta condenação, ficamos com alguma preocupação de que a justiça não foi feita. Porque aqui nós temos que entender que o tribunal não deve só agradar-se a si próprio, mas o tribunal deve transmitir ao cidadão o senso de que a justiça foi feita. Não é? Como bem dizia o meu colega Bueno, em relação a questão do caso dela, não faz muito sentido o Estado querer receber 2 vezes dos seus prejuízos, porque a coisa que supostamente terá sido comprada com o dinheiro do Estado está nas mãos do Estado e o Estado volta de novo a pedir o preço das mesmas coisas. Portanto, se tiver que pagar este preço, então terá que devolver as aeronaves para a pessoa que detinha a propriedade das aeronaves, poder vendê-las e pagar ou restituir os valores. O caso do INSS também é um caso um pouco problemático a sua interpretação, mas aqui podemos dizer que o antigo diretor-geral, sendo ela uma pessoa para chegar àquela posição, acredita ser uma pessoa informada, a própria nossa lei diz que você não é obrigado a cumprir ordens ilegais. Portanto, se ele sabia que este negócio que estava sendo autorizado para ele fazer feria algumas normas, poderia muito bem ter se recusado a cumprir. Portanto, este não seria muito a defesa, não seria muito a justificação de que eu cumpri porque foi emanado por ordens superiores. Agora, é verdade também que o INSS é uma instituição que precisa de ser reformada, porque a forma da sua organização e o seu funcionamento sempre criou problemas. Não me lembro de um único PCA daquela instituição que terminou o seu mandato com o nome limpo. Sempre teve-se algum problema. E nesse caso em particular do antigo PCA, o Sr. Mazoi, eu dizia quando analisamos esta questão a primeira vez, quando ele foi detido, que eu gostaria que ele pudesse provar em sede de tribunal a sua inocência, porque é uma pessoa que sempre olhei para ele, o conheci como uma pessoa idônea, sendo um sindicalista, me fazia muita espécie, a pessoa que defendia os trabalhadores, quando vai tratar do dinheiro dos trabalhadores, tomar outras posições. De pouco mais de um ano preso, é absolvido. Eu acredito que esta absolvição lhe traz um alento, porque limpa o nome dele, não é? Limpa o nome da família dele, devolve-lhe a credibilidade que ele sempre teve das pessoas que o conheciam e com ele em algum momento privaram, e ele tem o direito de pedir do Estado que lhe não é recompensa, que lhe pague, que lhe indemnize pelos prejuízos que ele teve, pelo tempo que ele ficou impossibilitado de fazer uma série de coisas, a convivência com a sua família e outras coisas que poderia ter feito. Agora está provado que ele não tinha culpa nenhuma. A culpa, neste caso, é do Estado, que manteve preso alguém quando não tinha certeza que ele tinha culpa. Gonguano, sua leitura destas sentenças? É sempre difícil comentar sentenças, porque envolve muita informação que nós, de fato, não tivemos. Nós tivemos lá muitos pormenores que não... Agora, há
uma questão, se calhar, de comunicação, que é fácil de... que às vezes, porque há de perceber que os primeiros casos foram presos, mas depois foram devolvidos à liberdade, para aguardar o julgamento. Portanto, pareceu-me que houve um juiz que achou que não havia aqueles perigos de fuga, por aí fora. No caso do INSS, aquelas pessoas foram presas preventivamente e permaneceram lá até o julgamento. Mas quando vamos ao julgamento, aqueles que estiveram presos durante muito tempo, afinal eram inocentes. Aqueles que tinham sido absolvidos... Não tinham sido absolvidos. Não, quer dizer, tinham sido reconduzidos à liberdade para guardar o julgamento em liberdade. Afinal, eram os que tinham cometido os maiores crimes, no sentido que quando você apanha 14 anos, significa que o crime que você cometeu é muito grande. Então, parece-me que, do ponto de vista da comunicação, para nós que somos leigos em direito, cria um pouco de não entendermos, afinal, como é que estas coisas funcionam, como estava a dizer o Nambureto. Portanto, dois saíram, portanto, foram completamente absorvidos, o outro, afinal, era o mal. Parece-me que há muitas coisas que nós não entendemos, mas também preciso lembrar que esses julgamentos ainda não transitaram em julgados. Portanto, ainda há recursos e ainda vão ser reapreciados noutras instâncias, tirando aqueles que foram absolvidos. Não sei se também há espaço para o Ministério Público pode recorrer à sentença. Mas há um aspecto que até o colega Nambureto levantou, que é eventualmente o diretor-geral, nessa qualidade, ter agido até em desrespeito a um comando legal, a um pretenso comando legal. É evidentemente que nenhum cidadão está obrigado a cumprir ordens ilegais. Mas neste caso, se porventura ele foi o autor material, terá havido o autor moral. O autor moral, que foi o Conselho de Administração, foi absolvido. Foi absolvido. De facto, no direito penal não pode haver presunção de culpa. Ficou a ideia de que o Ministério Público não fez o trabalho de casa devido, quer num caso, quer no outro, quer neste que ainda vem, este da Embraer. Fiquei com a sensação de que se calhar a pressão política que está a haver nos magistrados, a pressa de querer mostrar serviço, e anda-se aí aos tiros de qualquer maneira, e está-se a avisar pessoas inocentes. Pronto, não sabemos se são inocentes, mas pelo menos sem trazer muitos elementos. No caso deste da LM, da Executivo, 14 anos para aquela gente, eu não tenho nenhuma relação com eles, mas para o acompanhamento do julgamento ficou uma pulga na orelha que acho que estamos a atingir as pessoas politicamente, por via política. Mas houve o caso também a sentença sobre os transportes, quando o ministro Munguambi foi condenado, não? Também tinha apanhado uma pena abismal, mas depois com recurso, não é? Mas o que é importante nesta coisa toda é que, de fato, está a se transmitir cada vez mais a ideia de que com os bens públicos não se deve brincar e que a justiça chega para qualquer... Isso é verdade, mas é preciso seguir. Muitos deles estão acusados de peculato. Peculato é preciso que se prove que houve aproveitamento daqueles bens. Em nenhum momento depois se refere qual é o benefício real que as pessoas tiveram disso. É isto que é muito duvidoso. Mas no caso da LAM, o juiz alegou que aquela empresa tinha sido criada simplesmente para drenar fundos. Pois, mas é preciso depois provar que essa drenagem chegou aos beneficiários. É isto que não fica claro relativamente a isto. Mas pronto, vamos aguardar. Fiquei com a sensação de que o Ministério Público não fez o seu trabalho devidamente nestes dois processos e neste da LM, no caso Embraer. Dá a sensação de que se fizeram em julgamento fazer investigação de coisas que deviam ter investigado previamente no processo. Mas pronto, é a nossa justiça que nós temos. Vamos terminar por aqui, relativamente aos temas que nós elegemos, com a promessa então de nos voltarmos a encontrar no próximo domingo aqui neste espaço Entre os Pontos de Vista. Boa noite, uma boa semana de trabalho a todos e até lá.